Agora nós vamos conversar com José Mário Schreiner, presidente da FAEG, vice-presidente da CNA. E vamos falar um pouquinho dessa questão, vamos começar falando dessa questão política do agronegócio. Como é que estão as ações desse momento de Brasil que vive toda essa discussão? O que a gente pode falar que estamos vivendo nesse momento, Zé Mário? Olha, eu acho que o Brasil passa por um momento bastante frágil do ponto de vista político, bastante tenso, mas é claro que nós temos uma esperança, uma expectativa de que isso seja superado. Com certeza, que tudo indica, o impeachment será confirmado pelo Senado Federal e, sem dúvida nenhuma, nós teremos aí um horizonte diferente para o nosso país. Um horizonte onde a credibilidade, principalmente do mercado, ele possa se restabelecer, capitais possam retornar a serem investidos no Brasil, os investidores acreditarem no nosso país e, sem dúvida nenhuma, nós temos um cenário mais alentador no ponto de vista econômico. Então, nós temos essa crença. E é claro que, do ponto de vista do setor agropecuário, tudo foi feito, tudo foi buscado para que o setor sentisse menos toda essa situação que o Brasil passou e está passando, no ponto de vista de crise política, no ponto de vista de crise econômica. E é claro que chega no momento onde nós sempre dissemos isso e falamos a todo tempo que o setor não era imune à crise, né? Que nós não éramos uma ilha, de que, sem dúvida nenhuma, o setor sentiria. E isso a gente já vê reflexos extremamente negativos para o setor rural. Desequilíbrios em algumas áreas, algumas cadeias produtivas sentidas de uma forma muito profunda o que vem acontecendo no nosso país, do ponto de vista do setor agropecuário. E aí não é só a crise econômica, não é só a crise política, mas também problemas climáticos que estão afetando muito a produção. Mas, do ponto de vista de plano safra, no ponto de vista de financiamentos, é claro que não é aquilo que nós precisamos, não é aquilo que nós esperávamos, mas foi disponibilizado recursos, os juros não são o que é preconizado para o setor produtivo rural, mas está aí. E é claro que as dificuldades do dia a dia, de acesso ao crédito, um seguro rural que ainda capenga no nosso país por falta de mais recursos para a subvenção ao seguro rural, mas estão andando. Um crédito privado bastante escasso, né? O crédito privado ele diminui muito num momento como esse, onde muitas vezes o grau de dificuldade dos produtores também leva as empresas a tomarem uma outra atitude, a serem muito mais exigentes na concessão de crédito, mas de toda forma está andando e a gente espera, é claro, que isso ocorra a bom termo. Nós estamos acompanhando quase que em tempo real em Brasília todo esse procedimento, a liberação de créditos, e sem dúvida nenhuma a gente espera que isso avance. Do outro ponto de vista, em algumas regiões do Brasil, onde houveram problemas, por exemplo, no sul do Brasil nós tivemos problemas seríssimos com arroz, já está sendo tomado as decisões, já está sendo tomado as atitudes para que esses produtores eles possam alongar os seus débitos para safras futuras. Do ponto de vista do centro-oeste, onde nós tivemos problemas em algumas regiões com a safra normal e quase que generalizado, principalmente no estado de Goiás e alguns outros municípios de todo o Cerrado brasileiro, tivemos problemas sérios na safrinha. Também nós estamos esperando o voto do Conselho Monetário Nacional para que essas dívidas e esses problemas dos produtores rurais eles possam ser tratados de forma diferente, como também na região do Mato Piba, onde nós tivemos perdas extremamente grandes no ponto de vista do setor da agricultura. Alguns estados do Mato Piba tiveram perdas aí de até 60%, o que é muito grave. Então, isso tudo tem sido tratado no âmbito do Ministério da Agricultura, no âmbito do Ministério da Fazenda, junto com o Congresso Nacional, com a Frente Parlamentar Agropecuária. A CNA tem acompanhado para e passo isso, a nossa comissão
de política agrícola para que a gente possa buscar uma solução e esses produtores não ficarem inadimplentes, o que é pior dos mundos. Além de você não conseguir saldar o seu débito, você tem a sua conta vencida, você fica inadimplente e você fica impossibilitado de buscar novos recursos. E nós sabemos que a saída para esses produtores dessas regiões afetadas é a gente poder resolver isso e ele continuar na sua atividade para que ele possa cumprir os seus compromissos assumidos com a nova safra, com uma nova esperança que se reacende a cada ano quando um produtor rural ele planta a sua safra. Agora, imaginamos aí que essa questão política macro seja resolvida, que se aconteça aquilo que está esperando, que a presidente seja definitivamente afastada, nós vamos ter uma solução, pelo menos daquilo que está sendo discutido, por enquanto. Resolveu isso. CNA. Porque aí também vem aquela preocupação. A Cátia Abreu, que agora ela deixou de ser ministra, fica discutindo se ela volta ou não para a CNA, porque ela é só licenciada. E aí, como é que vai ficar essa situação, já que, pelo que a gente já percebeu, a base não a quer de volta na CNA? Nós temos observado todo o movimento de base dos produtores rurais. Via sindicatos? Via sindicatos rurais por todo o Brasil. E aqui no estado de Goiás nós temos observado isso e vemos que os produtores, de uma certa forma, eles reagiram de uma forma, não olhando com bons olhos essa atitude. Agora, é claro que é uma situação que já foi discutido, já foi questionado, e eu acredito que não cabe mais a nós estar discutindo um ponto onde todos sabem, o ponto de vista dos produtores rurais do Brasil, é que não sentem, talvez, a representatividade ou não tem mais o mesmo nível de confiança que tinha antes. Então, hoje, aquela organização dos sindicatos está enviando cartas, porque nós já falamos disso, nós apresentamos já aquelas que foram feitas no estado do Mato Grosso, já foram feitas em Goiás. Isso aí pode surtir um efeito, sim, para impedir o retorno dela à presidência, já que a gente sabe que é direito. Porém, vamos falar assim, não é ético hoje. Nós temos recebido aí manifestações de sindicatos rurais de praticamente todo o Brasil, no estado de Goiás não é diferente, centenas de manifestações contrárias a esse movimento. E sem dúvida nenhuma tem um peso muito grande porque representa o anseio, representa o que os produtores estão pensando e o que os produtores estão imaginando agora, né? Então, portanto, é um assunto que, sem dúvida nenhuma, nós vamos esperar os próximos desdobramentos, mas eu não acredito que não haja um ambiente favorável para o retorno à presidência da CNA. Nós temos visto aí o ministro da Agricultura em visitas fora do país, em articulações, com uma definição política. Isso deve se intensificar, algumas outras ações podem ganhar corpo, ou o que tem sido feito, o que vem sendo feito é o que vai continuar sendo feito? Olha, você tocou num ponto extremamente interessante. Cada vez mais o Brasil se coloca como um player mundial, né, na produção de alimentos, na segurança alimentar. Isso nós temos sentido no dia a dia. E é claro que o ministro da Agricultura, o ministro das Relações Exteriores também tem dado sinais extremamente importantes. O próprio presidente Temer, com certeza, após a confirmação do impeachment, já tem uma viagem confirmada à China, em busca desses mercados, em busca da consolidação e de novos mercados. E estão acontecendo fatos extremamente relevantes. Nós assistimos há pouco mais de 10, 15 dias a confirmação, a troca de intenções, de cartas de reconhecimento mútuo do acordo sanitário feito com os Estados Unidos para a carne bovina do Brasil. Isso aí foi muito relevante, não foi? Isso aí abre portas para muitas outras negociações. Olha, eu diria que foi um acontecimento mundial. Não foi só impacto para o Brasil e para os Estados Unidos, que são diretamente envolvidos. Naquele momento havia uma reunião com os principais exportadores de carne do mundo, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, e a reunião praticamente cessou quando a notícia de que o Brasil e os Estados Unidos estariam finalizando esse acordo da importação mútua de carne bovina, onde todos ficaram perplexos e ficaram extremamente estáticos em função do tamanho
dos mercados brasileiros e do tamanho do mercado brasileiro, e também da produção. Então, portanto, é uma sinalização muito importante. Eu diria que, no primeiro momento, talvez, nós não vamos exportar muita carne para os Estados Unidos. Haja vista que o espaço, esse ano ainda, a gente já deve concretizar algum embarque de carne aos Estados Unidos, daqui 60, 90 dias, mas o mais importante que isso tudo não é a quantidade, mas é o selo ou aquilo que fica chancelado, no sentido de que os Estados Unidos comprando do Brasil é uma sinalização de que o nosso produto tem qualidade, de que toda a cadeia produtiva ela está muito bem alinhada com os preceitos os preceitos de defesa animal, de qualidade dos nossos produtos. Meio ambiente. Ambiental e tudo mais, né? Tem muitos países que falam o seguinte: se os Estados Unidos comprar, eu compro. Se os Estados Unidos não comprar, eu não compro, né? Se os Estados Unidos compram, é bom. Então, isso para o Brasil foi extremamente importante, né? Para o país, para a sociedade brasileira, para a cadeia produtiva da carne, para os produtores, para os pecuaristas, de uma forma geral, foi um ganho muito grande. É uma avalista, né? É uma avalista. E nós não podemos deixar aqui de também cumprimentar todos aqueles que lutaram por isso. Desde 99, desde o ano de 1999, nós estamos trabalhando nessa pauta, nessa agenda para os Estados Unidos. Então, portanto, nós temos que comemorar sim. Muitas vezes nós, brasileiros, nós somos muito tímidos, mas nós temos que chegar num ponto onde nós somos bons. Né? Isso não quer dizer que nós somos bons no sentido que nós temos que descansar, que nós temos que achar que somos os melhores. Não, mas chega no momento que nós temos que olhar também para tudo que foi feito e parabenizar a toda a cadeia produtiva, as autoridades brasileiras que possibilitaram isso. Isso também foi tema de uma conversa nossa com a negociadora-chefe para assuntos agrícolas dos Estados Unidos, a pessoa que negocia todos os acordos comerciais agrícolas com o mundo inteiro, com a União Europeia, com o Acordo Transpacífico, onde nós fizemos propostas extremamente ousadas e que eles acataram de uma forma muito positiva, né? Chegou no momento, falei: olha, embaixadora, por que não unir os esforços do Brasil e dos Estados Unidos, que são os dois grandes produtores do mundo, naquilo que nós somos convergentes? É claro que nós temos divergências, todo mundo tem divergências, mas vamos deixar as divergências de lado e vamos nos unir nas convergências para que nós possamos superar os nossos desafios, que muitas vezes são os mesmos e que às vezes os nossos parceiros comerciais usam isso, né? Olha, se eu não der com o Brasil, eu vou comprar dos Estados Unidos. Ora, se Brasil e Estados Unidos estivermos juntos nos grandes embates e nos grandes desafios, sem dúvida nenhuma, nós estaremos ganhando. Essa proposta foi uma proposta muito bem aceita. O próprio ministro Blairo Maggi também esteve com a negociadora-chefe para assuntos agrícolas dos Estados Unidos. O embaixador Serra, o nosso ministro Serra também esteve. Então, eu estou muito confiante de que nesse âmbito do mercado internacional e disso tudo, a gente possa avançar de uma forma muito grande.